Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos no ar com o nosso Horizonte Esporte, um programa que respeita a sua inteligência. Hoje temos muito que falar sobre o jogo de amanhã na Colômbia, do Atlético com a América de Cali, pela Libertadores, que pode garantir ao Atlético a classificação antecipada nessa fase de grupo. Vamos falar também da preparação do América para enfrentar o próprio Atlético no domingo, no primeiro clássico da final do Campeonato Mineiro. E tem também os bastidores do Cruzeiro, que começa a se preparar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos fazer uma parada rápida para rodar a vinheta e eu já convido você a participar no 982350070, 982350070, porque precisamos conversar com você, porque a sua participação é fundamental para nós. E na volta eu vou apresentar quem está aqui no estúdio para fazer o programa de hoje conosco. É rápido. Pois é, está aqui comigo no estúdio um parceiro que é bastante conhecido, é um cracaço, joga também fácil nas 11. Boa noite, Flávio Almeida. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a você de casa, aos nossos colegas da técnica. Vamos falar um pouquinho de futebol, muita coisa boa aí, muito assunto interessante, Libertadores. Vamos nessa. Então, convido você a fazer o programa com a gente. Aqui a gente conversa. Você tem vez, tem voz, a gente ajuda na reflexão, né? Porque opinião cada um tem a sua, né? Mas o importante é que a gente faz uma reflexão sobre tudo que acontece no esporte de Minas Gerais, principalmente. E você pode mandar seu recado pelo 982350070. Nós vamos ter muito prazer em bater esse papo direto aí com vocês. Bom, vamos começar aí falando do Atlético, né? Que está lá na Colômbia para enfrentar amanhã o América de Cali, pode carimbar o seu passaporte para a fase de mata-mata. Eu quero até fazer uma correção, porque, se não me engano, ontem eu falei aqui, Flávio, que o La Guaira jogaria com o Cerro Porteño ontem. Na verdade, eles jogarão hoje. Né? Ontem o Palmeiras já se garantiu, já antecipou vaga, já tranquilo, eu vi o jogo. Né? O Santos, surpreendente, eu não vi o jogo, mas vi os melhores momentos do Santos, venceu por 1-0 o Boca Júnior, né? Então, mais focado aqui no Atlético, jogo importante, o Atlético é o favorito, mesmo estando na casa do adversário, o adversário está sem treinador, praticamente eliminado, e vive uma crise interna com resultados ruins lá na Colômbia. O América de Cali, nesse momento, Carlinhos, ele praticamente abandonou a Copa Libertadores, né? O América demitiu o treinador logo depois daquela partida contra o Atlético aqui em Belo Horizonte e o time, nesse momento, está com um treinador interino, né? Nós já vivenciamos aqui situações de treinadores interinos no próprio Atlético, com o Thiago Largue, tivemos outras figuras que foram importantes, né, numa história recente do Atlético, mas você ir para uma Libertadores com um treinador interino, o Atlético tem muita tranquilidade quanto a isso, tem um time superior tecnicamente, o Atlético vai liderar esse grupo, vai se classificar com folga nesse grupo H da Copa Libertadores, e é como eu disse no início, o América já entregou, né, como diz o ditado, já entregou para Deus, né, vai terminar essa primeira fase aí, seja o que Deus quiser. Aliás, uma grande decepção, né? O América de Cali, que sempre montou grandes times, sempre se apresentou bem nas competições da Conmebol, nesse momento com uma situação muito atípica daquele América que a gente acostumou a ver. E hoje o La Guaira e o Cerro Porteño, se os dois empatarem lá, será de muito bom grado. E você, torcedor? O que você pensa? Dê a sua opinião. Mande para cá o teu recado pelo 982350070. Ô Flávio, seria a entrada do Jair a única alteração a ser feita na formação do Atlético em relação ao jogo passado? Carlinhos, eu acredito que sim. Por quê?
Na defesa, o Atlético já tem ali uma base bem sólida e definida, né? Everson, talvez uma dúvida ali do Mariano ou o Guga, mas eu acho que ele vai com o Guga na direita. O Atlético escapou de jogar aí, pegar uma pequena altitude lá na Colômbia, né? Vai jogar a nível do mar, jogando lá em Barranquilha. Então, o Atlético, a defesa está definida, né? Com a dupla de zaga ali do Alonso com o Igor Rabelo, o Guilherme Arana na esquerda. No meio, o Tietê é titular, o Nacho também. Então, acredito que sai o Alan para a entrada do Jair, que é a única alteração. Na frente, o ataque também está decidido. O Savarino pela direita, o Keno na esquerda, o Hulk no ataque. O Hulk que, depois que conversou um pouquinho, resolveu mostrar futebol. Então, é o único senão aí. E talvez ali um Guga ou um Mariano, mas eu acho que ele vai sim. O Cuca vai com o Guga, porque o Guga é que tem feito aí a maioria dos jogos na Copa Libertadores. E qual a sua preferência entre os dois, entre o Mariano ou o Guga? O que você prefere? Disputa boa, né? Disputa boa. Mas eu vou te falar que o Mariano é um jogador da experiência. O Mariano é um jogador da experiência. Para um jogo mais truncado, um jogo mais complicado, eu colocaria o Mariano. Mas o jogo contra o América não é um jogo para se dizer o Atlético vai enfrentar muitas dificuldades, um time difícil. Não, não é o River Plate. O River Plate está jogando, inclusive, no mesmo estádio hoje contra o Júnior Barranquilha. Não é um adversário de alto calibre, né? Nesse momento, o América de Cali é um time comum. Eu acho até que o Atlético vai enfrentar mais dificuldades na final do Mineiro com o nosso América aqui do que com o América de Cali lá na Colômbia. Eu também penso que só vontade, né? Eu acho que o Atlético só pode perder na vontade. Se o time de lá tiver mais vontade que o Atlético, né, pode ser que ele complique, porque tecnicamente nem se comparam. Seria insano acreditar que tecnicamente o Atlético Mineiro pode ser superado pelo América de Cali. Agora, o que a gente fala, você consegue igualar as valências no futebol de vontade, determinação, etc, etc, etc. E aí, quando você iguala isso, você vai para a parte técnica. Então, e aí o Atlético ganha. O Atlético venceria, né? Mas futebol é só depois que a bola rola. O Laguaira era assim que a gente pensava, né? Não é? Tá aí, o Laguaira tem 3 pontos, é isso? 3 pontos e pode, inclusive, até se classificar. Olha que... Se vence o Cerro hoje... Olha como que essa Libertadores ficou, né? Porque o detalhe também, a gente tem que dizer, essa Libertadores tá parecendo também campeonato aí de interior, né? Porque, estranho, né? O Santos... quase rebaixado no Paulista, ganhando Boca. Brincadeira. Né? De repente o time não vence nenhuma partida e classifica. Então não dá. É preciso valorizar mais a competição. Né? Não só financeiramente, mas tecnicamente também. Né? E também está assim, né? Todo mundo hoje disputa Libertadores, né? Todo mundo, entre aspas, né? Porque... tem que atingir a classificação. Mas, né, para os outros países aí que tem um futebol mediano para baixo, qualquer time mais ou menos está disputando. Porque ficou muito... Você disse bem, né? Ficou muito fácil hoje o acesso. Há um tempo atrás, quem disputava Libertadores era só o campeão e vice do Campeonato Brasileiro. Exato. E aí, hoje você tem um G4. Que pode virar G6, que já foi até G8. Até G8, porque aí você tem Sul-Americana, você tem a Copa do Brasil, competições que dão vaga aí para a Copa Libertadores. Então, dependendo, se o campeão da Libertadores do ano anterior for um brasileiro, então você tem mais uma vaga e por aí vai. Você consegue chegar até no G8. Agora, a gente tem que tomar cuidado para... E aí, assim, né, a Conmebol, né, quem organiza, quem faz as regras, para não banalizar demais, né? Porque aí daqui a pouco a primeira fase vai parecer como a primeira fase da Copa do Brasil. Uma outra situação levantada aqui no programa de ontem é exatamente esta facilidade
da primeira etapa, da primeira fase. Você tem um grupo, como o Atlético está em disputa, né, muito suave. E, de repente, isso pode trazer um prejuízo, porque a equipe acaba se acomodando, quando vai para o mata-mata, pega uma pedreira maior e não consegue passar por ela. Você acha que isso pode atingir o Atlético? Carlinhos, eu acredito que o Atlético, nesse momento, ele tem um grupo com jogadores experientes e um técnico com uma experiência de Libertadores, e essas peças elas são importantes para que isso não aconteça. Mas pode sim acontecer pela fragilidade do grupo do Atlético. O Atlético perdeu pontos para o La Guaira, mas a gente sabe, gente, o Atlético vai jogar contra o La Guaira mais 10 vezes e vai ganhar 11. O Atlético, o Cerro Porteño, que começou ganhando do América de Cali fora de casa, veio aqui e tomou 4 do Atlético. O América amanhã tem grande chance também de perder aí por, quem sabe, até uma diferença interessante de gols, né? Isso pode ser uma falsa impressão de que o time está pronto para enfrentar adversários mais da prateleira de cima. Porque dentro do grupo do Atlético nós temos apenas o Atlético num nível técnico diferente dos demais. E a próxima fase a gente sabe que ela separa, nesse momento, os primeiros colocados em um pote e os segundos colocados de cada grupo num outro pote. Então você, quem sabe, pode pegar aí um adversário na próxima fase, um segundo colocado de um grupo mais difícil, né? Então você tem aí Internacional, que talvez, né, um Boca Juniors no grupo do Santos. O Inter, que aliás perdeu ontem, né? O Inter, que perdeu ontem de virada para o Deportivo, né, da Venezuela, o Táchira. E 2-1 de virada. Então, você pode pegar no segundo colocado aí uma equipe que talvez tenha um vacilo ou outro ali na primeira fase, e isso pode ser traiçoeiro, mas eu volto lá no início do meu raciocínio. O Atlético tem peças, tem jogadores tarimbados e tem um técnico que sabe disputar a competição. E aí, isso pode evitar, mas não é certeza. Não, vamos ver aí a segunda fase, né? Que aí sim começa a Libertadores, aquela que a gente está acostumado, que é jogo que não pode perder, não pode errar, e aí fica muito interessante. Mas vamos ouvir a participação do primeiro telespectador. Por favor. Boa noite, Carlos Cruz. Mais uma vez aqui é Elcio Barradinho Leblon. Boa noite. O seu Flávio aí. Ô, Carlos Cruz, ontem eu falei com vocês aí sobre o Galo precisar de um zagueiro. Você vê aí, ó, Gêmeos está lá no Corinthians, lá, fazendo gol. O que a diretoria do Atlético está esperando ter esse cara para cá? O que você acha? E quanto a relação ao jogo de amanhã, o Galo tem que estar comprometido mesmo, com vontade, que senão não vai arrumar nada não. Com vontade de ganhar. E outra, Carlos Cruz, aqui só uma pergunta para você. Você está sabendo de um venezuelano aí que o Galo está querendo contratar? Você está sabendo de alguma coisa? Se soubesse, fala aí se você está sabendo aqui. Eu só vi um comentário, mas você deve saber. Um abraço para vocês, boa noite. Boa noite, Elcio. Muito obrigado pela sua participação. De fato, o Atlético precisa sim de um zagueiro e o Gemerson seria uma boa opção, né? Mas parece que as coisas estão se ajeitando por lá e pelo menos por agora, ele não deve vir, né? E outra coisa, viu, Elcio? O Atlético pode negociar jogadores na abertura das janelas internacionais, né? Aliás, é até um desejo do Atlético negociar atletas, algum desses atletas aí, para fazer capital, fazer dinheiro, né? E com relação à possível contratação, existe sim. O Atlético está negociando jogadores, inclusive mais jovens, né, para entrar na categoria sub-20, né? Mas com relação ao venezuelano, o Atlético trata ainda como especulação, né? Então, para te trazer uma informação mais precisa, eu prefiro falar sobre isso com mais informações, né, para não ficar só no campo da especulação. Vamos ouvir mais uma participação. Oi, Carlos Cruz. Muito boa noite para vocês aí do programa. Boa noite. Boa noite. Quem está falando é o Valdir Faria, de Douros do Sul, Minas Gerais. Aqui, o Galo vai
ser campeão mineiro esse ano e 2021 campeão brasileiro. Isso é o que eu acho. Aqui é o Valdir Faria, de Douros do Turvo, Minas Gerais. Queria parabenizar o prefeito aqui de Douros do Turvo, Vandir Valera, o meu xará, Vandir Valera, um grande prefeito muito bom. Eu assisto o programa de vocês todas as noites, quando eu posso, entendeu? Todas as noites eu assisto. Meu time de coração é o Vasco, igual eu te falei com vocês outro dia, mas em Minas Gerais eu gosto do Atlético. Carlos Cruz, tenha uma boa noite e um bom fim de semana para vocês aí da bancada. Tchau, Valdir Faria, de Douros do Turvo, Minas Gerais. Tchau, Valdir, muito obrigado. Mas aqui, volta amanhã, volta depois de amanhã, porque o final de semana tá um pouco ainda, nós estamos na metade da semana, está um pouco ainda distante. Né? Nós precisamos de você conosco. Muito obrigado de coração pela sua participação. Né? E vamos aí mandar um abraço para o seu xará, para o Valdir Valera, prefeito aí da sua cidade. Tá bom? Te agradeço de coração. Né? O Vasco está na 2ª divisão, então fica o Atlético aí para você torcer, né? Para que ele seja campeão brasileiro e mineiro, como você falou. Tá certo? Vamos continuar ouvindo mais um participante, por favor. Boa noite, Carlos Cruz. Boa noite, Flávio Almeida. Aqui é o Levindo do Buritis está falando. Esse debate do Guga e o Mariano aí, eu prefiro o Guga também, eu prefiro o Guga na direita, mas ele tem que jogar procurando a linha de fundo, procurando ser mais participativo no ataque, porque com o Sampaoli o Guga não ia na linha de fundo, e está acontecendo isso ainda com o Cuca também. Então é melhor ele procurar a linha de fundo também, porque fazer as jogadas do ala ali do lateral direito. E ao contrário do que o Arana sempre vai na linha de fundo. A hora que ele tem oportunidade, ele chega lá na linha de fundo. Eu queria que o Guga também fizesse essa jogada. Ok? Ok, o Levindo, ex-Buritis, Flávio Almeida. Ele tem razão, né? Porque senão fica... Até uma vez eu falei sobre isso. O que o Guga representava no time do Atlético? Um defensor ou um atacante? Porque ele fica ali, ele não defende bem e não ataca bem. Então, qual que é a dele? Ele finge que vai, finge que vou, finge que fui, finge que estou indo, estou voltando, enfim, não decide, né? A grande questão do Guga é porque, assim, eu concordo muito aí com o torcedor que acabou de participar, o nosso telespectador, ele não vai à linha de fundo, ele vai no bico da grande área no máximo e dá o milha-bode, né? Agora, por outro lado também, Carlinhos, o Guga ele não tem marcador. Nesse momento, o Cuca ele está tentando fazer o quê? Colocar os dois pontas para cobrir as subidas dos dois alas, dos dois laterais. O Arana tem mais facilidade para chegar à linha de fundo. O Guga, ele, infelizmente, tem essa deficiência. Agora, há que se preocupar também com as bolas nas costas. O Guga sempre leva a bola nas costas. Ele não consegue ir e voltar. Então, veja a situação. Com o Sampaoli, o jeito do Sampaoli jogar, ele tinha os jogadores mais posicionados e tal, né? Então mantinha uma estrutura mais fixa. Então, não precisava do Guga passar muito e tal. Tinha o Savarino lá, né? Tinha o Savarino lá. Agora, quando ele coloca o ponta, entre aspas, aí, o atacante, para cobrir o lateral tem que passar. Porque senão o time perde duas vezes. Perde o atacante, que tem que recuar, e não ganha a passagem do lateral. Então, o Guga, como bem descreveu aí o nosso telespectador, ficar levantando bola da intermediária, como você também frisou, da entrada da área... Facilita a vida do zagueiro. Os zagueiros vão ficar com a cabeça inchada e tanto cabecear a bola. Né? Olha, nós vamos fazer uma parada, né? É muito legal essa conversa aqui com os nossos telespectadores e com o Flávio. E eu convido você para participar com a gente pelo 982350070, 982350070. A parada é rápida, é a conta de a gente tomar uma água, você dá uma ligada para cá, passar a sua mensagem e a gente volta para falar de América, de Cruzeiro, mais de Atlético. O programa tá legal, tá bom, vai ficar quente, hein?